Oi pessoal, tudo bem? Este vídeo é o último da parte sobre gerenciamento de escopo. Nele nós vamos discutir os dois últimos procedimentos relacionados a monitoramento e controle, que são verificar e controlar o escopo de um projeto. O quinto, procedimento, validar o escopo, está relacionado muito à formalização das entregas concluídas, né? Então, quais critérios vão ser utilizados para aceitar a etapa que foi concluída e entregue, né? Relacionando ao que foi definido no EAP. Então, de maneira geral, esse procedimento, validar o escopo, tem muito do plano de gerenciamento do projeto, né, onde tem o escopo, os requisitos e a linha base do escopo, né, seria o desmembramento das etapas e sequência. Estou lá também pensando na parte de integração com gerenciar a execução do projeto. Então, eu vou precisar dos dados de desempenho, questões da qualidade, de controlar a qualidade, que é uma das áreas que a gente vai discutir mais para frente, e os documentos do projeto que já foram acrescentadas, foram sendo atualizadas ao longo da realização. Então, lições aprendidas, relatório de qualidade, documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade. Então, esse conjunto de itens, documentos, informações, dados entram na validação, onde serão analisados e inspecionados e tomadas decisões. E aí, a partir da validação, ou eu posso encerrar um projeto ou uma fase, né, o item lá de integração, ou eu vou realizar um controle de mudanças, né, das solicitações das mudanças que foram realizadas, eu vou informar sobre o desempenho do trabalho, né, que a gente viu essas duas aqui na parte de integração, e consequentemente atualizar os documentos do projeto, né, lições aprendidas, documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade se houve alguma alteração, né, então vou acompanhar o antes e o depois e dando prosseguimento. O sexto e último é controlar o escopo, né? E aqui está relacionado ao monitoramento do progresso desse escopo, seja do produto, seja do projeto ou ambos, né? A ideia aqui é gerenciar as mudanças feitas na linha base do escopo, nos itens que sofreram alguma alteração. Então, essa parte de controlar, novamente, entre o plano de gerenciamento, com escopo, requisito, mudanças, configurações, linha base de medição de desempenho. Então, alguns dos elementos que a gente ainda não discutiu, mas que fazem parte das outras áreas de conhecimento. Entra também os documentos, né, lições aprendidas, documentação, a matriz de rastreabilidade. E aqui também entra, para controlar o escopo, o desempenho do trabalho, né, que é definido lá na parte de integração, orientar e gerenciar o projeto, além dos ativos organizacionais. Então, tudo isso vai fornecer informações de desempenho que eu vou utilizar lá no monitoramento e controle da área de integração, de realizar o controle integrado, né, quando há solicitações de mudanças, né, eu tenho que notificar aqui no controlar escopo e, consequentemente, está ligado à parte de integração, e vou atualizar os documentos do projeto e o plano de gerenciamento. Então, as alterações que porventura vão ser realizadas têm que passar por uma análise, ser aprovadas, verificar os efeitos práticos dessas alterações, né? Então, vou precisar talvez alterar planos do escopo, plano do cronograma, plano de custos, até a medição de desempenho pode ser afetada, além dos documentos de lições aprendidas, documentos de requisitos e matriz de rastreabilidade que também poderão sofrer alterações. De maneira geral, verificar e controlar as alterações do escopo surgem de revisões que possam ocorrer ao longo de um projeto, né? Dependendo o horizonte de tempo de um projeto, pode acontecer mudanças no sistema no qual ele está inserido e, consequentemente,
alterar o que foi planejado inicialmente, né? Então, uma pergunta só para refletir: será que na prática sempre é possível trabalhar dentro do escopo planejado inicialmente? Complementando, podem existir mudanças no escopo, né? Então, como não tem como vocês responderem no momento, só para vocês pensarem. De maneira geral, essas alterações, essas mudanças, infelizmente pode acontecer, né? Principalmente em grandes projetos, né? Então, pode mudar, os stakeholders podem mudar de opinião, tentar mudar por alguma pressão política. Então, tem vários fatores que podem gerar alterações, né? De maneira geral, essas modificações têm que ser acordadas entre as partes. Os ajustes, geralmente, vão ser necessários fazer ajustes em tempo, qualidade e custo. Os documentos devem ser atualizados, como eu já comentei, e os stakeholders notificados, né? Então, às vezes pode acontecer alguma alteração de ordem técnica. Algo previsto no projeto não é possível realizar, ou a solução encontrada para aquela etapa não é viável e, consequentemente, eles vão ter que alterar a forma de avaliar ou a forma de desenvolver. Então, é necessário sempre fazer revisões, né, do escopo, seja ela ou podendo ser considerados gates de continuidade do projeto, seja ela relacionado ao próprio avanço do projeto, ao próprio controle das etapas que foram realizadas. E essa verificação, revisão, pode acontecer de três tipos principalmente, né? Eu ter previsto isso no meu plano do projeto, então ter revisões periódicas, verificações periódicas, que eu tenho lá os períodos certos do projeto. Posso ter verificações por fase, né? Então elas vão ocorrer sempre quando atingir algum certo nível do objetivo proposto, de alguma fase anterior ou de uma nova fase. Então eu só vou iniciar uma nova fase se eu completar toda a fase anterior, e posso criar lá os mecanismos dessa revisão. Ou esporádica, eventualmente o gerente analisa com a sua equipe os avanços que foram alcançados, né? Vai depender muito do perfil de gestão, do gestor, vai depender muito da cultura organizacional, do ambiente no qual o projeto está inserido, mas eu posso prever essas verificações de acordo com a necessidade. De maneira geral, como controlar tudo o que acontece no projeto, né? Nas figuras iniciais desse vídeo, eu discuti um pouco, eu comentei um pouco sobre os documentos do projeto. Então, são vários documentos e eles têm que estar interligados, eles têm que conversar. Então, é necessário um sistema de controle, seja um software qualquer, né? Entre o MS Project e um dos mais conhecidos. Posso ter lá uma planilha Excel onde eu tenho tudo integrado. Então, eu preciso ter esse sistema para facilitar, né, para otimizar a comunicação entre as partes e até facilitar a tomada de decisão. Então, esse sistema vai ajudar em diversas formas, identificar as mudanças, então comparar o antes e o depois, né, o que mudou, o que foi alterado, quais são as possíveis de serem realizadas. Nem todas as propostas podem ser realizadas, então eu tenho que analisar quais não podem ser executadas, qual a variação do recurso necessário, se eu vou precisar de um novo prazo, estender prazo, ou se vai possibilitar reduzir o uso de recurso, às vezes, quem sabe, reduzir custo e antecipar prazo, né? Então, existem várias possibilidades que as mudanças podem gerar ao longo de um projeto. De maneira geral, eu posso usar um fluxograma bem simplificado, propor uma mudança de escopo, e a equipe de responsáveis vai primeiramente analisar se ela se justifica essa mudança, se é viável, se é possível, se os gastos gerados de mudança estão dentro do orçamento ou está disposto a correr esse risco, né? Se não se justifica, a mudança não ocorre
encerra esse assunto dessa mudança, coloca lá como documento de lições aprendidas e discute o porquê não, se justifica, né, para deixar como lição aprendida. Se ela justifica, entra no sistema de controle e, consequentemente, no plano de mudanças, no qual eu vou implementar no meu projeto. De maneira geral, a gestão do escopo é isso que eu apresentei nos quatro vídeos, né? Mais uma vez a mensagem de vocês fazerem algum comentário, alguma crítica. Caso surja alguma dúvida do que foi discutido, eu vou deixar um canal no Moodle aberto, tem um canal do WhatsApp aberto ou no meu próprio e-mail para quem quiser e desejar discutir mais sobre o tema. Bons estudos a todos.